foi sexta e sábado, depois de meio-dia, na parte da tarde ainda, né? A gente tivemos um tempinho de pegar, estudei um pouco na sexta-noite. E no sábado, né, na parte da tarde, quando eu cheguei do trabalho. Por esta razão, eu vim trazer missionário aqui, não cheguei, mas foi por isso mesmo. Bem, mas sexta-feira que vem, nós estaremos. Sexta-feira que vem nada, essa é sexta agora já. Bem, carta de Paulo a Filemon, aleluia, no nome de Jesus. Glória a Deus. Carta de Paulo a Filemon. Glória a Deus. E depois de Timóteo, Tito, Filemon. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Um pouquinho da frente. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, Filemon, irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Vou repetir aqui, o negócio ficou meio esquisito aqui, as vistas meio ruins. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e o nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graças te dou. Vou repetir o versículo 2 aqui, irmãos, eu pulei. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, o nosso camarada, que a igreja está em sua casa. Graças te dou a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 5. E ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Versículo de número 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo o velho, e também prisioneiro de Jesus. 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. 11. O qual no outro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei enviar, e tu tornarás recebê-lo, como as minhas entranhas. 13. E bem quisera conservar comigo, para que por ti servisse nas prisões do Evangelho. Pode sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo de número 15 diz assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Isso é muito forte. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, participante de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Isso é muito forte. Eu, Paulo, de mim
de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha. Meus irmãos, nós vamos ver que nessa epístola ela frisa aqui três personagens, né? Destacando aqui três personagens. Quais? Paulo, Onésimo e Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um camarada muito rico, um fazendeiro que morava em Colosso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui no primeiro versículo Paulo dizendo: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Ávia e Arquipo. Então Paulo, ele, na introdução aqui dessa carta, Paulo, ele conversando escreveu uma carta aqui, escrevendo essa carta para Filemon, porque Paulo estava preso em Roma. Aleluia. Né? Paulo estava preso em Roma, a bastante quilômetro, muito longe, aleluia, de Colosso. Colosso ficava a 160 quilômetros de Éfeso. Então Paulo, aleluia, está escrevendo aqui nessa introdução, elogiando, exaltando o pastor Otávio, Filemon. Ou seja, Paulo, né, se fosse no nosso linguajar, Paulo está fazendo a cama dele, né, ou bajulando aqui Filemon, para ele chegar num bom senso, né, para ele depois explicar o que estava acontecendo, né? E Paulo vem exaltando aqui Filemon, a sua esposa Ávia e o seu filho Arquipo. Arquipo era o dirigente da igreja de Colosso, né? Cujo seu pai era Filemon, era um grande fazendeiro, era um camarada rico, né? Ele tinha muitos escravos ao seu comando, né? Sobre a sua tutela. E naquela época, ainda que o camarada fosse crente, ele podia possuir, né, escravo. Ele mandava em escravos, né? Ele tinha essa ordem até para poder matar, tirar a vida dos seus liderados, né, dos seus escravos, né? Então Filemon, ele tinha essa autonomia, era lei, né? Podia o dono dos escravos, né, ele matar pessoas que não davam nada para ele, né? Era lei, né, do governo da época. Então nós vemos aqui que Onésimo, ele fugiu, né? Ele fugiu de Colosso, ele fugiu da fazenda de Filemon. Porém, nós temos que entender que Onésimo, ele não era crente. Onésimo era um ímpio que trabalhava, né, que servia, prestava serviço ao seu senhor, chamado Filemon, um grande fazendeiro, um homem rico, que tinha uma igreja na sua casa, onde o seu filho Arquipo, que era o dirigente dessa igreja. Então Paulo, ele vem instruindo, ele vem preparando o coração de Filemon, para que aceitasse Onésimo novamente, porque Onésimo tinha fugido de Colosso, da fazenda de Filemon, e foi parar em Roma. Irmãos, eu entendo que isso daqui é uma estratégia de Deus, porque o nosso Deus é estrategista. Eu estou com a mente ruim, irmãos. Esse calor, a gente trabalhando naqueles corredores lá, só Jesus, e o corpo da gente fica meio fatigado, né? Mas nós vamos chegar lá no nome de Jesus, né? Então Onésimo era filho de Filemon, Onésimo, né, era escravo de Filemon, e ele foge. A Bíblia não dá um respaldo. Nós vemos aqui o versículo de número 17, né,
que se Paulo dizer, se ele te causou algum dano, põe isso na minha conta. A gente não sabe o que é que aconteceu entre Filemon e Onésimo. Onésimo, senhora Arnalva, ele trabalhava Filemon. Alguns estudiosos, a gente estudando, alguns livros, a gente vê, algumas pessoas falam que diz que ele furtou alguma coisa de Filemon, mas a Bíblia não dá o certo. A Bíblia diz que ele causou um dano. No versículo de número 17, ele causou um dano, aconteceu alguma coisa, e ele foge para Roma. Só que chega em Roma, ele foi pego, ele foi preso lá em Roma. Eu vejo Deus trabalhando, agindo, aleluia, de uma forma tão sobrenatural, tão dramática, e maravilhosa, gloriosa na vida de Onésimo. E lá atrás, irmãos, se nós observarmos lá atrás também, quantas vezes, irmãos, nós fizemos coisas, antes de nós conhecermos a Cristo, nós aprontava demais, irmãos. Nós estamos aqui hoje pela graça, pela misericórdia, porque nós nem merecíamos estarmos aqui, na presença de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vem preparando o coração de Filemon. Olha, Filemon, graças a Deus, sempre tem orado por você. A gente vai ver lá na frente, só que ele queria chegar, aleluia, para que amolecer o coração de Filemon, porque Filemon, ele tinha, missionário Josilene, ele tinha a carta branca para poder matar, os escravos, ele tinha poder sobre os seus escravos. Aleluia. Então Paulo, Onésimo tinha aceitado Jesus dentro da prisão, lá com Paulo ganhou Onésimo lá dentro do presídio de Roma. Aleluia. E Paulo agora fica com o coração apertado. Por quê, irmãos? Porque se nós cometemos, eu fico, pastor Otávio, meio de pé atrás com muitas pessoas, de pessoas, a gente vê homens aí que diz que fez isso, que matou não sei quantos, que fez isso, e aconteceu, mas ele não pagou lá na lei do homem. Ele tem que pagar lá, para ele se vir a Deus, ele tem que pagar lá, se entregar. Aí o cabra é macho. Ele tem que, aconteceu isso e isso e isso, hoje eu conheci Jesus, a Bíblia me deu uma clareza aqui, eu estou aqui, eu quero pagar aqui diante da lei do homem, porque Romanos 13 fala que a lei de Deus é a lei do homem. Então se o camarada matou e pintou lá, ele tem, para ele aceitar Jesus novamente, ele pode aceitar Jesus, mas se ele quiser dar continuidade, ele tem que pagar lá. Ele tem que pagar lá na lei do homem. A gente não sabe quanto tempo. E se ele for, irmãos, com o coração aberto, eu tenho certeza, pastor, que Deus vai intervir. Ele não vai ficar muito tempo lá, senhora, não. Ele não vai, porque ele está se entregando. Ele reconheceu. Porque o camarada, quando estava lá fora do mundo, e nós estamos ainda, quando nós fazíamos parte desse mundo, a gente fazia coisas que até o diabo duvidava. Oh, glória, bendito é o nome do Senhor Jesus. E não foi diferente com Onésimo. Onésimo aqui, ele praticou, ele causou um dano a Filemon, e ele foge com medo de ser morto. E aonde que ele vai parar? Vai parar em Roma. E quando ele chega em Roma, a polícia, a lei pega ele, puxa a capivara dele, olha, você está devendo alguma coisa aqui. Aí meu bendito é o nome, ele vai parar no presídio. Quem está lá nesse presídio preso lá? O apóstolo Paulo. E Paulo ganha Onésimo para Jesus lá dentro do presídio. Aí Paulo fica com o coração apertado. E Paulo era amigo de Filemon. Que coisa interessante, que coisa gloriosa. Paulo era amigo de Filemon, Onésimo era filho de Paulo na fé, que tinha ganhado lá dentro da prisão. Que coisa gloriosa. Aí o apóstolo Paulo, você vai ter que voltar lá para a fazenda de Filemon. Não, mas eu não posso voltar, que ele vai me matar. O apóstolo Paulo, deixa comigo que eu vou controlar esse negócio aqui, e você vai voltar, para você vai continuar lá. Aleluia, porque agora você não é mais um qualquer. Você agora é servo do Deus vivo. Você agora é uma nova criatura. Agora você não está debaixo da lei do pecado. Agora você nasceu de novo. E eu vou escrever uma carta aqui dos meus próprios punhos, vou mandar para Filemon, e você vai voltar para lá. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Essa história é muito linda, igreja. Essa história, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. É dramática, essa história é polêmica, mas é uma história gloriosa que outrora
estávamos lá fora, irmãos. É só o sangue de Jesus, aleluia. Mas Onésimo não queria voltar com medo de Filemon. Mas Deus, irmãos, que é sabedor, preparou, aleluia, o cenário todinho. Ele foge para Roma e tinha muitos quilômetros de Colosso para Roma, era muito longe. Aí ele chega lá e depara com o apóstolo Paulo. Oh glória, o apóstolo dos gentios, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Chega lá dentro do presídio, o apóstolo Paulo ganha esse homem que causou um dano lá na fazenda de Filemon e estava lá, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E Paulo agora, ele começa no capítulo 1 aqui, dos versículos de número 1, fazendo a oração. Isso aqui é uma carta que ele mandou para Filemon, né, dizendo: graças te dou, eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E ali ele vai preparando o coração de Filemon para que Filemon recebesse Onésimo novamente como filho também. E o apóstolo Paulo vai mais profundo, ele diz: olha, recebe ele como se você estivesse recebendo a mim, é filho das minhas entranhas agora, porque eles eram amigos. Não sei como se eles conheceram antes, né? Eu não sei como. Paulo passou lá pela de Colosso, deve ter conhecido lá. Quando Paulo passa por lá evangelizando, fazendo a obra lá, talvez Paulo se hospedou, isso é uma conjectura minha, talvez Paulo se hospedou na fazenda dele, né? Uma pousada lá que Filemon tinha, né? E ali eles se tornaram amigos. Então ele escreve essa carta aqui, para Filemon, preparando o coração de Filemon, amolecendo o coração de Filemon, dizendo: olha, Onésimo agora era inútil para mim e para você, agora ele é útil para mim e para você. Recebe ele como se você estivesse recebendo a mim, como se você estivesse recebendo eu, um amigo pessoal. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E assim, irmãos, aleluia, na nossa vida também não foi diferente. Aleluia, Jesus, ele pagou a minha conta, Jesus pagou a tua conta. Nós nem merecíamos estar aqui. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantos delitos nós cometemos, irmãos? Quantos erros gravíssimos nós cometemos? Eu me lembro que dia de sexta-feira, quinta, sexta, a minha mãe não tinha sossego. Aleluia, a gente botava, tinha um aparelhar de som grande dentro de casa. Irmãos, aqui faltava pouco jogar o teto lá de casa para cima. E minha mãe falava: quem desobedecia? Com a cara cheia de porcaria, com a cara cheia de cachaça. E se minha mãe falasse, era pior. Era pior ainda, que era uma confusão terrível. Aí minha mãe passava por aquilo. Olha só o problema, eu nem mereci, irmãos, aleluia, estar falando do amor de Jesus, mas ele me perdoou. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele te perdoou porque, aleluia, não viemos de berço evangélico, não. Nós cometemos delito lá fora também, mas a graça de Jesus me alcançou e te alcançou também, como alcançou também Onésimo, aleluia, que cometeu um delito, não sabemos o que é, mas coisas boas não foi, para ele fugir, aleluia, o negócio deve ter sido feio, bendito é o nome do Senhor. Mas eu e você, nós temos a segunda chance. Jesus deu a segunda chance para mim e para você, e deu para Onésimo também. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós éramos o Onésimo da vida, nós fazia, pintava e acontecia, virava as madrugadas com a cara cheia de cachaça, cheia de droga, e hoje nós estamos na presença do Senhor. Será que nós merecíamos isso? Aleluia. Mas a graça quer dizer favor não merecido, e essa graça alcançou Onésimo. Essa mesma graça que alcançou Onésimo lá dentro de um presídio de segurança máxima, ela me alcançou e te alcançou também. Por essa razão nós estamos aqui adorando o nome do Senhor Jesus. O cansaço está indo embora, o cansaço está indo embora, em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Versículo de número 9 diz assim, ó: todavia peço-te antes por amor, aleluia, sendo eu tal como sou Paulo o velho, aleluia, e também agora prisioneiro de Cristo, de Jesus Cristo, aleluia. Paulo humanamente estava preso, missionária, não, aleluia, porque Nero mandou. Talvez, aleluia, Nero estava fazendo uma boa causa, ele achou, aleluia, que estava fazendo uma grande obra,
aleluia, que era o apóstolo do gentil, ele ganhou almas lá dentro, ele trabalhou, ele ganhou, aleluia, pessoas para o reino de Deus, aleluia. E às vezes a gente não entende o agir de Deus, aleluia. E Paulo está dizendo prisioneiro de Jesus Cristo, pastor. Aleluia. Ele podia falar, não, eu estou preso aqui na cadeia, aleluia. Eu estou preso aqui, encarcerado aqui no cárcere de Nero, aleluia. Mas ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou abrir a boca, eu vou ganhar alma aqui dentro, porque quem é Nero? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem é Nero? Ele não está nem aí, aleluia, para Nero. Ele disse, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ao verso de número 10, peço-te por meu filho, olha só, pai, meu Deus, aquele homem atribulado, aquele homem que furtou, que cometeu um delito, agora Paulo tem ele como filho, verso de número 10, peço-te por meu filho Onésimo, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Onésimo, que eu gerei, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Oh glória, verso de número 11, o qual noutro tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Aleluia. Será que nós era útil lá atrás, pastor Otávio? Aleluia, com a cara cheia de cachaça, aleluia, respondendo, maltratando os outros, desobedecendo o pai. Mas será que nós era útil? Nós não era nada, éramos inútil, aleluia. O apóstolo Paulo dizendo, meu filho Onésimo agora era inútil, mas agora é útil. Agora nós somos úteis, igreja. Agora nós somos úteis na presença do Senhor. Nós éramos inúteis, aleluia. Traía, bagunçava, bebia, dançava forró, a noite inteira fumava fumo de rolo, maconha, enchia carro de cocaína, bebia cachaça. Nós não prestava, éramos inúteis. Mas agora nós somos lavados, aleluia, remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque a graça de Jesus me alcançou Onésimo e alcançou você também. Agora nós somos úteis, aleluia, no reino de Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto a graça dele aqui, aleluia. Ao versículo de número 11, eu te tornei enviar. Meu Deus do céu, eu estou enviando, posso dizer, eu estou enviando ele para ir de novo, ô Filemão. Eu tornei a enviar e tu torna a recebê-lo, meu Jesus da glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, coisa como o meu coração, aleluia. Entranha aqui está falando as coisas lá de dentro do meu íntimo, e você torna a receber ele como você está recebendo o meu coração. Cuidado, não troca nesse menino não, porque agora ele é útil, agora ele foi lavado, agora ele é útil, a graça alcançou, recebe como você estivesse recebendo o meu coração aí, Filemão. Não troca nesse rapaz não, rapaz. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Coisa linda, rapaz, que maravilha. Assim também é o nosso Jesus. Ele vem falando com o Pai, recebe agora, papai, porque eles são meus agora. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ao verso 13, eu bem quisera conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo se apegou, pastor Otávio, tanto Onésimo, chegou um amor à primeira vista, e Paulo apaixonou e queria ficar com ele. Rapaz, eu vou ficar com esse camarada aqui. Que menino bom, que servo de Deus obediente, aleluia. Que graça que o apóstolo Paulo achou em Onésimo, assim como Jesus achou em mim e você, aleluia. Porque a vontade de Jesus é tirar eu e você daqui também, é ficar com a gente lá em cima, mas precisa de mim, de você aqui. Tem gente que fala que Jesus não precisa da gente. Precisa. Jesus precisa da gente sim, aqui para poder fazer a obra dele, aleluia. Bendito
bendito é o nome do Senhor Jesus. E Paulo queria, verso de número 3, Paulo queria aqui, como eu queria ficar com ele aqui, nas minhas prisões, mas eu não posso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 15. Glória a Deus. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti, meu Deus do céu, por algum tempo, para que o tivesse para sempre. Meu Jesus da glória. Eu vou repetir o verso 15. Porque Paulo diz: olha, eu estou mandando ele para ir, eu queria ficar com ele aqui, mas eu não posso ficar com ele aqui. Ele tem que ir para aí, porque ele começou, e a boa obra que ele começou aí vai ter que terminar, e você não toca nele. Aleluia, o verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesse para sempre. Aleluia. Quanto tempo nós ficamos separados de Jesus também? Quantos anos? Eu fiquei 27 anos separado de Jesus. Aleluia. Mas aí Jesus está dizendo: agora é para sempre. Eu fiquei um tempo separado. Versículo de número 15, que é a parte da, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. Aleluia. Aí completa aqui, a parte B cá embaixo, para que o tivesses para sempre. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Paulo está dizendo para Filemão: olha, isso é proposital. Ele ter vindo para cá, ele ter separado de você por alguns tempos, mas agora ele está retornando para aí, agora ele vai ficar aí para sempre. Assim é eu e você, aleluia. João capítulo de número 14, Jesus ele disse que ele ia para o Pai preparar morada para mim e para você. É para nós morar para sempre com ele na glória. Só quem crê, levante a mão aí. Só você que vai morar para sempre com Jesus e não vai querer voltar lá atrás mais. Aleluia, chega. Aleluia. Fiquemos separados de Jesus. O pecado separou eu de você de Jesus há algum tempo, mas agora nós vamos voltar para casa, nós vamos ficar para sempre. Bendito é o nome, e eternamente, tá? Eterno, 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 eterno. Vai ser alegria eterna. Os anjos lá na glória cantando: santo, santo, santo é o Senhor, e nós adorando. Aleluia. Lá não vai ter diabetes, lá não vai ter depressão, lá não vai ter vírus da HIV, lá não vai ter câncer benigno, maligno, nada disso. Aleluia, só vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. E vai ser para sempre. Aleluia, diz o verso de número 15, aleluia. E lá, igreja, nós vamos ouvir coisas que nós nunca ouvimos, tá? Nós vamos ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9. Aquilo que os olhos não viu, aleluia, o coração que os ouvidos não ouviu e que não subiu os nossos corações, estão preparados para aqueles que o Senhor ama. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tem muita gente que fica encantada com os Estados Unidos, Nova York, não sei, na Disney, coisa chique, coisa bonita. Mas isso não se compara com a glória de Jesus de Nazaré. A glória que me espera e te espera para sempre. Aleluia. Tem muitos ministros que perderam seus vistos, não pode entrar mais na Disney. Chegou até chorar o ministro, ex-ministro da educação, só me engano. Aleluia, chegou a chorar porque a filhinha dele não podia ir mais na Disney. Ela não podia entrar mais nos Estados Unidos. Vida sábia, aleluia. Mas nós estamos com visto comprado, aleluia, esperando. Não é Disney, não é Nova York, não é Nova Jersey. A nossa mansão é celestial, a nossa cidade é celestial. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh glória. Oxalá se Jesus voltasse hoje, aleluia, para
a gente morar com Ele para sempre, porque ficamos separados dele por alguns tempos. O pecado separa o homem de Deus, aleluia. Somente o pecado, somente eu e você, se nós quisermos deixar ser separado de Cristo, aleluia, só através do pecado. Se nós quisermos morar para sempre, aleluia, vamos ficar firmes na presença de Pai. Verso de número 16, o negócio está esquentando a turbina aqui. Aleluia. Não já como servo, antes mais do que servo. Meu Jesus da glória. Eu estou sentindo uma graça aqui, igreja. Eu estou sentindo uma presença gloriosa. Eu vou pular aqui. Aleluia. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Como irmão amado em Cristo Jesus. Agora não é mais escravo, agora, Filemão, agora ele é teu irmão amado, é o meu irmão amado. Nós somos corados na glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aonde ele, nossos olhos vão ver coisas espirituais, pastor Otávio. Aí nós vamos ouvir orquestra, hinos, louvores que nós nunca vimos aqui nessa terra. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, maravilha. A parte B, particularmente de mim. Então vou repetir a parte A. Não já como servo, recebe ele, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão, viu, Filemão? Aleluia. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo para Filemão? Que assim na carne como no Senhor, você vai receber como filho carnal também, aleluia, como irmão amado em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo Nazaré. Oh, maravilha. Versículo de número 17, já estamos caminhando por fim. Assim, pois, se me tens por companheiro, olha aqui, Paulo explicando para Filemão: olha, rapaz, se você for companheiro mesmo, como você disse, se você for amigo mesmo, você vai entender isso que eu estou te falando aqui, viu, Filemão? Você está entendendo, Filemão? Paulo escrevendo na carta. Quem levou essa carta foi Tiquico, que levou para Paulo. Verso 17: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Meu Deus do céu, rapaz, que confiança que o apóstolo Paulo tinha em Onésimo, hein? Para poder garantir isso, aleluia, para Filemão: você vai receber ele como se você estivesse recebendo a mim, companheiro. Aleluia, como diz o nosso presidente, companheiro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Olha, companheiro, você recebe ele aí como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Está ouvindo? Está ouvindo, Filemão? Cuidado com esse rapaz aí, rapaz. Agora vale ouro, hein? Agora é filho do Deus Altíssimo. Se tocar nele, você vai comprar uma briga com todo poderoso, rapaz. Aleluia. Quem mexer com o servo de Deus, quem mexer com o homem de Deus, mulher de Deus, aleluia, ele não está procurando briga comigo e com você, ele está procurando briga com todo poderoso.